Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. E neste capítulo do livro de Gênesis, veremos algumas implicações dessa aliança. O importante para nós é que, pela fé no Messias e Yeshua, também nos tornamos descendentes de Abraão. Isso significa que, quando aplicado a nós, também nos permite desfrutar das bênçãos decorrentes dessa aliança. Agora, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Gênesis, no capítulo 17. Repetindo, Gênesis 17. De certa forma, Deus está dando uma revelação maior a Abrão. E também veremos as implicações disso para a vida de uma pessoa quando ela recebe uma revelação e a coloca em prática. Veremos que essa revelação, aliada à obediência, acaba por transformar. Abrão se tornará uma nova pessoa. Veja comigo o versículo 1 do livro de Gênesis, capítulo 17. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou El Shaddai. Sua Bíblia pode traduzir a frase El Shaddai como Deus Todo-Poderoso. E certamente se refere a um Deus poderoso. Já ensinamos isso antes, mas vale a pena repetir agora, pois está no texto. A expressão El Shaddai vem de 3 palavras hebraicas. El, que significa Deus, She, que é apenas uma letra e significa aquilo, e a palavra Dai se revela através das circunstâncias, porque ele é o Deus suficiente para todas as circunstâncias. Nós o conhecemos por experiência. Nós o conhecemos pelo que ele faz em nossas vidas, em nossas situações, nos vários eventos históricos. Depois veremos no livro do Êxodo, não será hoje, que quando Moisés recebe informações não apenas sobre revelação, mas também sobre redenção, um nome maior de Deus será revelado. Esse nome, com essas 4 letras, refere-se ao Deus que era, que é e que será. Chamamos esse nome de o nome transcendente de Deus, frequentemente traduzido para o português como Jehovah God, Jeová Deus. Portanto, no livro do Êxodo, através da redenção, descobriremos que Deus está se revelando experiencialmente através das circunstâncias. Mais uma vez, Deus está falando. Abrão tem 99 anos. E lemos aqui que Deus disse: Eu sou El Shaddai. E então há um mandamento: ande em minha presença e seja. Normalmente a próxima palavra é traduzida como perfeito ou íntegro. Agora, há 2 coisas que precisam ser destacadas. Quando olhamos para o português, normalmente não percebemos isso. A palavra para andar é halak, que se refere simplesmente a caminhar ou ir. Em forma de ordem, seria teler. E aqui está no imperativo. Porém, com um radical verbal diferente. Em vez do que chamamos de radical keal, este é o radical hitpael, principal. O que isso significa? Bem, geralmente é reflexivo e significa que vai e volta em ambas as direções. É uma palavra que se refere a uma expressão ou experiência mais completa ou mais profunda. Então, quando Deus ordena a Abrão, e esse é um ponto importante também, precisamos perceber que muitas vezes
Quando Deus fala com uma pessoa, essa pessoa ouve a Deus por meio de mandamentos. Não faz muito tempo eu estava ensinando sobre o livro de Jeremias em outro lugar. E lá vimos que, ao longo da profecia de Jeremias, existe uma conexão entre a Torá sendo mencionada e a Torá sendo definida, descrita como a voz do Senhor. Então, se você não está interessado nos mandamentos de Deus, aprenda o princípio bíblico. Você não está interessado em ouvir a voz de Deus, as suas instruções, a sua revelação. Neste caso, quando lemos "ande em minha presença", encontramos o verbo hithaler, que significa caminhe em todos os lugares em minha presença. Ele traz a ideia de continuidade e também de reflexão, que talvez possa sugerir que, à medida que Abrão se mover, Deus também se moverá. Então, conforme Abrão responde, Deus responderá à sua obediência. E o que isso trará para a vida dele? Observe como este versículo termina, com a palavra tamim. Normalmente, ela significa íntegro ou perfeito. E eu não tenho nenhum problema com essa tradução, mas também precisamos entender que essa palavra no singular, tam, fala de alguém que é dependente. Agora, esta palavra, mais adiante voltaremos a esse assunto quando estudarmos a vida de Jó. Veremos então como a palavra tam se relaciona com a palavra tolo, como uma palavra que significa íntegro, associada a um indivíduo perfeito, pode também ser usada em outro contexto como sinônimo de tolo. É muito simples. Isso porque a essência dessa palavra está em alguém que reconhece sua insuficiência, sua própria insuficiência. Portanto, ao reconhecer essa condição, a pessoa passa a depender de Deus. Alguém que reconhece sua insuficiência, que depende de Deus, ela se torna íntegra ou perfeita. Mas aquela que não reconhece sua insuficiência e confia em si mesmo, ignorando a Deus, esta certamente se comportará de maneira tola. Essa é a maneira correta de entender o que Deus está dizendo a Abrão nesta passagem. Observe o versículo 2. Outra possível resposta é a resposta da aliança. Deus agindo para estabelecer e concretizar os resultados de um relacionamento de aliança com seu povo. Versículo 2. Porém, ou estabelecerei, ou firmarei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei a sua descendência. Observe as duas últimas palavras. Bin-od meod, que são ímpares. O que elas nos mostram é que são a mesma palavra repetida duas vezes. A palavra meod, que significa muito. Então Deus irá abençoá-lo e diz muitíssimo. Mas como podemos entender isso? A maioria das Bíblias simplesmente diz extraordinariamente, e está correto. Mas uma das interpretações dos sábios é que, quando essa forma aparece, e ela aparece em muitos lugares da Bíblia, a duplicação da palavra meod indica que esse agir de Deus, de maneira muito abundante, não se limita a esta era. Com a repetição da palavra, alguns entendem que essa abundância também se aplica ao reino de Deus. Portanto, ela será multiplicada e abençoada de maneira extraordinária, tanto nessa era quanto na era vindoura. Uma das conclusões que podemos tirar é simplesmente que essa aliança, esse acordo entre Abrão e Hashem, terá implicações eternas, implicações para o reino. Mais uma vez, estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo, ou extraordinariamente, a sua descendência. Versículo 3. E Abrão prostrou-se com o rosto em terra,
E Deus lhe falou, dizendo: Eis a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Veremos que há uma revelação ainda maior. Quando Abrão, ele ouviu novamente a reafirmação do desejo de Deus de estabelecer uma aliança entre ele e Abrão. E o que Deus quer fazer? Multiplicar, e muito a sua descendência. E observe, Abrão, ele se prostrou em adoração. Ele prostrou-se com o rosto em terra. Ele caiu no chão diante de Deus. E veja o que aconteceu. Deus diz, veja o versículo 4, ele diz aqui: esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. A última palavra nesse versículo é goim. Agora preste atenção em uma coisa. Naquela época, não havia judeus. Abrão não nasceu judeu. Não havia Israel. Não havia povo judeu naquela época. O que encontramos aqui, e esta é uma verdade muito importante, que muitas vezes é ignorada no judaísmo e também no cristianismo, é simplesmente que Deus cria Israel, ou seja, aqueles que eventualmente viriam de Abrão. Ele seria considerado o primeiro judeu. E o propósito de sua existência, a essência da sua existência, era carregar uma mensagem e uma bênção destinada aos gentios. Portanto, não se pode separar Israel das nações. Deus quer usar Israel para a multiplicação das nações. É isso que ele está revelando aqui, para um propósito específico das nações. Veremos isso à medida que prosseguirmos. Agora, vá para o versículo 5. Aqui está a mudança. Abrão se submete à aliança de Deus. E quando ele faz isso, o resultado de caminhar na presença de Deus, confiando nele, dependendo dele, submetendo-se aos propósitos da aliança, provoca uma transformação, pois Abrão será transformado. O versículo 5 diz: E o seu nome não será mais Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí, ou eu o farei pai de muitas nações. Aqui está uma verdade importante. Muitas vezes, em português, não percebemos isso porque é muito comum. E, na minha opinião, é um erro. Sempre querer usar palavras diferentes para tornar o discurso menos redundante, tanto em português quanto em outros idiomas. Devemos manter a redundância do texto, porque, da mesma forma, se voltarmos ao versículo 2, onde Deus diz: Eu porei, ou estabelecerei, ou firmarei a minha aliança entre mim e você. Bem, é a mesma palavra usada quando Deus diz no final: Você será o pai de muitas nações. Eu o constituí. É a palavra latet em hebraico. Então, o que concluímos disso? A razão pela qual a mesma palavra é usada é para mostrar que parte deste acordo da aliança é que Abrão seria, como vimos anteriormente em Gênesis 12, uma bênção para as nações. Esta aliança com Abrão tem como fundamento, como propósito principal, que as nações seriam afetadas por ela, que haveria uma conexão entre Abrão e os gentios. E se não percebermos isso, não entenderemos plenamente os propósitos de Deus. Precisamos falar abertamente sobre este conceito, a descendência de Abraão. Agora vamos para o próximo versículo, o versículo 6. E eu o tornarei fecundo. E depois vemos a mesma frase, ben-od meod. Essa fecundidade, da mesma forma, não tem implicações apenas para esta era, mas também para a era vindoura. Fala sobre um reino, ou uma bênção eterna. Então Deus diz:
e eu o tornarei extremamente fecundo. Eu te farei frutificar. Não apenas que vocês serão numerosos, mas que algo significativo surgirá daquilo que Deus está fazendo. E quando pensamos em fecundidade, o que deve vir à nossa mente é o conceito de algo que é bom ou de boas obras. Quando Deus diz que vai tornar alguém fecundo, está sempre se referindo à obediência à vontade de Deus. Portanto, Abraão será muito fecundo e cumprirá a vontade de Deus entre as nações. Essa é a única maneira de entendermos esta passagem. Ele também diz: "E de você farei nações." Uma vez mais, é a mesma palavra que se repete que encontramos no versículo 2, que encontramos no final do versículo 5. E agora encontramos no meio do versículo 6. "E de você farei nações." E, como consequência, de você procederão reis. Duas coisas precisam ser ditas. Não há outra maneira de entender essa passagem senão: Deus diz, da mesma forma que estou fazendo uma aliança com você, da mesma forma que estou te designando para as nações, também estou te designando em favor das nações. Não apenas para que você tenha um relacionamento com elas, mas para que você exista em favor delas, o que significa que você será usado em benefício delas. O contexto aqui é trazer um resultado positivo, frutífero e abundante entre as nações em relação ao propósito de Deus, a sua vontade. E em segundo lugar, encontramos no texto: "De você procederão reis." Como devemos entender esse trecho? E aqui, novamente, nós lemos esse trecho. E para entendê-lo melhor, podemos consultar comentários bíblicos. Sem problema. É claro que não sou contra eles. Mas, da mesma forma, eu diria que é mais importante ainda que você ore. Uma boa interpretação bíblica depende não apenas de outros. Está tudo certo buscar conselhos e insights de pessoas que talvez tenham uma comunhão mais próxima com o Senhor do que eu, ou que você. Pode ser que tenham mais experiência no trato com a palavra de Deus. Não importa. Mas não deixe que isso o faça negligenciar uma parte muito importante da interpretação bíblica, que é ajoelhar-se diante de Deus e ouvir ao ler a palavra, e então ouvir ao ler a Escritura, e ouvir e orar assim: "Senhor, dá-me discernimento." Enquanto eu analisava essa expressão, porque ela é um tanto incomum, ele diz: "E de você farei nações." E em seguida diz: "De você procederão reis." A palavra usada para proceder está relacionada à redenção. Por isso, vi isso e considerei os reis. Que reis? Lembre-se do que aprendemos com Pedro e também com Moisés. Nós lemos nos textos que seremos um sacerdócio real. O que isso significa? Um reino de sacerdotes. Então, acredito quando diz: "De você procederão reis." Essa frase está se referindo ao fato de que um dos resultados da redenção é que seremos servos reais. Ele usa a palavra reis, mas simplesmente diz respeito àqueles que pertencem ao Rei dos Reis. Portanto, esse sacerdócio real, acredito que é mencionado no final do versículo 6. Versículo 7. "Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e entre os seus descendentes, por todas as suas gerações, como Brit Olam." Mais uma vez, muitas pessoas, ao lerem esse versículo, pensam: é uma aliança eterna para todo o sempre. Não discordo dessa interpretação, que é correta e precisa. Mas gostaria de acrescentar que a palavra Olam é um adjetivo também para reino de Deus.
Poderíamos falar do Olam Rabá, a era vindoura. Assim, essa aliança com Abraão tem implicações relacionadas ao reino. Vimos isso de várias maneiras diferentes, o que está sendo confirmado e, mais uma vez, enfatizado. O problema é que, frequentemente, as pessoas não percebem a importância da aliança de Abraão. Temos compartilhado insistentemente que a aliança com Abraão está fundamentada no Messias e Yeshua, sempre em referência a Gálatas 3,16. Se você se recorda de João 3,16, lembre-se também de Gálatas 3,16, que diz que a semente por meio da qual todas as nações, ou todas as famílias da terra serão abençoadas potencialmente, é a semente de Abraão, que, segundo Paulo, é o Messias e Yeshua. Portanto, esta declaração tem implicações para a obra do Messias e está fundamentalmente ligada à nossa fé, como crentes em Yeshua, Meinotz Hat, ou Jesus de Nazaré. Mais uma vez, versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e entre os seus descendentes, por todas as suas gerações, como aliança eterna para ser o seu Deus. Ou seja, Deus está dizendo, por meio desta aliança, eu serei Deus para você. É assim que deve ser traduzido. Somente por meio desta aliança, Deus assumirá a responsabilidade pela humanidade. Sem esta aliança abraâmica, não temos expectativas da obra de Deus e das promessas que nos são transmitidas em nossas vidas. Não temos esperança, não temos expectativas de que Deus se envolva. Sem uma aliança como esta, nossas orações não têm obrigação de serem ouvidas por Deus. Mas com esta aliança, Deus, por causa do nosso relacionamento com a descendência de Abraão, o Messias intercede agora por nós em relação às nossas orações e súplicas. Portanto, essa passagem é muito importante. Para ser o seu Deus, em outras palavras, através desta aliança, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Versículo 8. E aqui está. Creio eu que esta é a quarta ou quinta vez que esta palavra é usada. Darei, estabelecerei, concederei. Versículo 8. E eu concederei a você e a seus descendentes. Literalmente, eu darei. Nesse sentido, é melhor traduzir esta palavra como darei. Eu darei a você e a seus descendentes a terra de suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão. Isso é importante. Eu vou repetir, porque não entendo como alguém que é professor bíblico há 4 décadas pode dizer que não há mais relevância em relação à terra de Israel e aos propósitos e planos de Deus para o futuro. Isso é completamente ridículo. Tudo que Deus faz aos crentes, tudo começa por conta de uma aliança. Que aliança? As pessoas dizem, é a nova aliança. Não se trata da antiga aliança. Bem, a nova aliança da qual Jeremias fala, a nova aliança, na noite em que o Messias foi traído, quando ele falou sobre a nova aliança, que seria feita quando ele entregasse o seu corpo e derramasse o seu sangue. Essa nova aliança, segundo Jeremias, está relacionada à lei mosaica, a aliança do Monte Sinai. Sabemos também que, pelo que Paulo ensina em Romanos, Gálatas e em outras cartas, está ligada à aliança abraâmica. Esta nova aliança também é uma renovação, não tanto da lei de Moisés, embora com esta nova aliança a lei seja escrita em nossos corações e colocada em nossas mentes, mas é uma renovação da aliança abraâmica. Por quê? Porque a nova aliança ratifica a aliança de Abraão com perfeição.
Veja no capítulo 15. Nós falamos sobre como Abrão creu em Deus e ele estabeleceu uma aliança singular quando partiu os 3 animais ao meio. E aqui encontramos o Messias. É a aliança que cumpre o que a antiga aliança apenas prenuncia e revela. Então, neste caso, mais uma vez, observe o que ele diz no versículo 8, no final. Eu darei a você e a seus descendentes a terra de suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão. É a palavra Ahuzat Olam. Em seguida, ele diz, e serei o Deus deles. Agora, você descobrirá, na linguagem, no formato, se compreende a verdade bíblica e a metodologia para interpretar a verdade bíblica. Você descobrirá algo. Você verá que a linguagem é muito parecida com a do final do versículo 7. E agora encontramos algo similar no versículo 8, onde nos diz, ao final do versículo 7, que essa aliança será para você. Será possível que Deus seja o seu Deus. Da mesma forma, ele quer que percebamos essa parte do acordo da aliança. Para que Deus seja o nosso Deus, para que experimentamos a sua obra, a sua presença, a sua intimidade em nossas vidas. Ele cuidando de nós. Todas essas coisas que desejamos e precisamos que Deus esteja envolvido em nossas vidas. Para que isso se torne realidade, também envolve a terra. Tudo faz parte da mesma aliança. Então, quando alguém diz que a terra de Israel, até mesmo a cidade de Jerusalém, não é mais relevante, que Deus não está interessado em propriedades e simplesmente descarta esse conceito, essa é uma afronta e uma ofensa a Deus. Isso mostra que a pessoa não conhece as Escrituras. E eu acredito que esses indivíduos que ensinam isso têm raízes no antissemitismo. Porque não há como essas pessoas que estudaram a Bíblia por 30 ou 40 anos simplesmente interpretarem isso de forma equivocada. É uma ignorância deliberada sobre o que as Escrituras dizem. Bem, vamos prosseguir. Veja agora, por favor, o versículo 9. Disse Deus a Abraão, já é o novo nome, guarde a minha aliança, tanto você quanto seus futuros descendentes, por todas as gerações. Se você perguntar a essas pessoas se são descendentes de Abraão, elas dirão que sim, e que entendem Gálatas 3,16. Mas então, por que não entendem o que a Torá diz aqui do livro de Gênesis? Que essa é a aliança que devemos guardar, e que parte dessa aliança envolve a terra de Israel. Então, quando diz aqui que Deus está falando com Abraão, porque eu sou descendente de Abraão, ele também está falando comigo. Versículo 9. Diz Deus a Baruque, e você pode incluir seu nome também. Guarde a minha aliança, tanto você quanto seus descendentes. Em especial, seus filhos e os filhos de seus filhos, e faça isso por todas as gerações. Versículo 10. Essa palavra aqui, zot, quando aparece nesta construção, está falando sobre o principal objetivo de Deus. O que ele, em última análise, deseja elevar e revelar ao leitor. Então, esta é a minha aliança que você deverá guardar entre mim e entre você, e entre seus descendentes depois de você, em que essa aliança culminou. Observe bem o que é introduzido aqui no final do versículo 10. Vocês deverão circuncidar todos os do sexo masculino. A circuncisão é muito importante. E repito, algumas pessoas dizem, essa lei é do Antigo Testamento. Não. Com quem Deus está falando? Ele está falando com Abraão. E a aliança de Abraão
está relacionada à aliança do Messias. E sobre o que ele está falando? Precisamos entender corretamente sobre a circuncisão. A circuncisão fala sobre a morte da carne. Então, quando alguém, e eu digo isso frequentemente, quando alguém abraça essa aliança que Deus fez com Abraão, cujo fundamento é o Messias Yeshua, pois ele é a descendência de Abraão, com D maiúsculo, diz Paulo em Gálatas 3,16. Portanto, quando abraçamos a aliança abraâmica, podemos dizer assim, quando abraçamos a nova aliança, podemos dizer isso também. Quando alguém aceita o Evangelho, a circuncisão é vital. Existe a manifestação externa e simbólica da circuncisão. E existe a obra interna da circuncisão. E elas estão estreitamente relacionadas. A circuncisão fala da morte da carne. Quando caminho pela fé, não satisfaço os desejos da carne. Quando ando em obediência à aliança abraâmica, não vivo da carne, não satisfaço desejos carnais. Vou exemplificar o que significa andar na presença de Deus. E, literalmente, andar com Deus. Então, mais uma vez, observe o versículo 10. No final, ele diz: todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados. Versículo 11. Vocês serão circuncidados na carne do prepúcio, e esse será o sinal. Aqui, novamente, a palavra sinal não é a palavra nes, mas a palavra simon, mas a palavra out. Nem a palavra simon, mas a palavra out, que fala de um sinal milagroso. O que ele está dizendo é algo que só Deus pode fazer, ou seja, ele pode circuncidar o nosso coração. Ele pode transformar seres carnais, indivíduos com natureza carnal, em seres espirituais, dando-nos uma nova natureza, para que, mais uma vez, não vivamos na carne, mas andemos no Espírito. É para isso que tudo isso aponta. Portanto, esse será o sinal da aliança entre mim e vocês. É isso que ele diz. Está escrito aqui. Vocês, está no plural, vocês. Ou seja, Abraão, filho de Isaque, seu filho Jacó, as tribos de Israel e todos aqueles que abraçam esta promessa abraâmica que, em última análise, é o nosso Messias Yeshua. Versículo 12. Quando analisarmos e interpretarmos esta passagem com base em princípios exegéticos e metodologia hermenêutica, chegaremos ao que ele está tentando nos dizer, pois ele está falando sobre circuncisão, a morte da carne. Como isso acontece? Veja especificamente que ele quer que sejamos circuncidados. Quando? Veja o versículo 12. No 8º dia, ele circuncidará vocês, ou seja, Abraão circuncidará seus descendentes. Todos os meninos da sua geração em diante deverão ser circuncidados, tantos os da sua casa, ou seja, os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados por dinheiro, todos eles. E diz aqui Ben-Nehar, o termo Ben-Nehar fala claramente de um gentio. Então, o que a passagem está proclamando é que Abraão compra pessoas. Ele as traz para sua casa. Ele tem autoridades sobre elas e usa essa autoridade para o propósito do reino, para o propósito da aliança, para que elas caminhem diante de Deus como ele caminha diante de Deus, não da carne, mas no espírito. E tudo isso acontece. E começa quando? Aqui diz que no 8º dia, todos os que nascem em sua casa, não importa como chegam lá, seja filho de um servo sobre o qual você exerce autoridade. Ou, se for um dos filhos legítimos de Abraão, eles devem ser circuncidados no 8º dia. E o texto dá um destaque ao 8º dia. O que é o 8º dia?
O número 8 tem a ver com novos começos. É um número do reino. É um número de redenção. Portanto, a única maneira pela qual a verdadeira circuncisão acontece é a física, a remoção do prepúcio do homem. Isso retrata, simboliza a verdadeira circuncisão, que é a morte da carne, um coração circuncidado, o que acontece por dentro. Então, a aliança abraâmica, no início, retrata a circuncisão externamente. Porém, será através da descendência de Abraão, o Messias Yeshua, que certamente se tornará uma realidade interior e que cumprirá o propósito deste mandamento, que é nos ensinar sobre a morte da carne, a natureza carnal. Ele diz aqui, mais uma vez, no versículo 12, e no 8º dia, todo menino de 8 dias entre vocês terá que ser circuncidado, da sua geração em diante, tanto os nascidos em sua casa, ou os que forem comprados por dinheiro de gentio, Ben-Nehar, e os que não forem descendentes de vocês, vocês terão que circuncidá-los também. Então, aqui está enfatizando a influência que Abraão deveria exercer sobre os gentios, por causa de seu novo nome, Abraão. Não mais Abrão, mas Abraão. Ele se torna uma nova criação. Por causa desse relacionamento de aliança, ele agora se torna o primeiro da família do povo de Deus. Veja o versículo 12. Aliás, já lemos o versículo 12. Leia o versículo 13. Sejam circuncidados certamente os nascidos em sua casa, ou os que forem comprados por dinheiro. Esta será minha aliança na sua carne, para uma aliança perpétua. O prepúcio do menino que não for circuncidado. Essa carne do prepúcio, esse menino. Então, se alguém, mesmo que este alguém seja da casa de Abraão, se ele nasceu lá ou se foi comprado, aquele que não for circuncidado, o que diz aqui? Venir hokta hanefe shahi me ameha et briti hafer. E diríamos em português, do seu povo. Ou seja, quando usamos o termo nefesh, está no feminino. Então, é seu povo, ou toda pessoa. Às vezes, nefesh significa alma, ou a própria essência dessa pessoa, que será eliminada no meio do seu povo. Por causa de quê? Ele diz, quebrou a minha aliança. Então, quando não entendemos o significado entre a aliança de Abrão e a circuncisão, o que isso significa? Significa simplesmente que, quando caminhamos na fé de Abraão, isso trará a morte para a carne e, em última análise, é através do Messias Yeshua que isso se torna realidade. A aliança abraâmica apenas apontava para isso, oferecendo um vislumbre do que viria. Mas através do Messias e da sua aliança, quando a abraçamos pela fé, nos tornamos receptores do Espírito Santo. E ao Espírito Santo, lembre-se, a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada. E a palavra de Deus veio através de homens santos que foram inspirados. Por quem? Pelo Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é essa faca que circuncida o nosso coração, que nos torna uma nova criação para que possamos caminhar diante de Deus e receber a sua presença, a sua obra e o seu poder em nossas vidas. E que podemos mostrar às nações o que significa ter um relacionamento de aliança com Deus. Bom, vou encerrando por aqui. Até a próxima semana, quando continuaremos na segunda metade de Gênesis, capítulo 17. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros.
Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.